Salmo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Salmo 37, versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre. Mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Eu estou me esforçando para treinar todos os dias. E antes de treinar, eu faço uso do meu pré-treino. E o meu pré-treino consiste em uma cápsula de 420 miligramas de cafeína. Você sabe o que a cafeína faz no nosso organismo? A cafeína estimula o nosso sistema nervoso simpático. Não é que nós nos tornamos mais simpáticos, não. Isso é outra coisa. A cafeína estimula o nosso sistema nervoso simpático, aumentando a liberação de adrenalina e noradrenalina, nos colocando num estado de fuga ou luta. Imagina, você está andando na rua, está tudo escuro, e um bandido na tua... O que acontece? O teu organismo libera adrenalina e você fica no estado de luta ou fuga. Ou você luta com o bandido, ou você foge dele. É isso que a cafeína faz. A cafeína nos coloca num estado de luta ou fuga. Pense nessas duas palavras. Luta e fuga. Fuga e luta. Para que você acha que Jesus te chamou? Para fugir? Ou para lutar? Certamente você dará a resposta certa. Você dirá que Jesus te chamou para lutar e não para fugir. E se você deu a resposta certa, eu te dou os parabéns. Você passou na prova teórica. O problema é que quando Deus prova os seus filhos, a prova nunca é teórica. Essa é a questão. Deus nunca passa uma prova teórica. Deus sempre passa uma prova prática. Que bom que você saiba que Jesus te chamou para lutar e não para fugir. A questão é se você de fato luta. Essa é a questão. A questão é se de fato você está lutando. Porque todos, agora mesmo, todos nós aqui, e os nossos irmãos que não estão aqui, e todos os filhos de Deus ao redor do mundo, todos nós estamos sendo provados de uma forma ou de outra. Alguns de nós estão enfrentando provas que nós consideramos mais difíceis, mais duras. Outros estão sendo provados com coisas que a gente poderia dizer, não é tão difícil assim. Mas não importa se a prova é fácil ou se a prova é difícil. A questão é o que nós estamos fazendo enquanto estamos sendo provados. Nós estamos fugindo ou nós estamos lutando? Qual é a tua reação quando uma, duas, ou quem sabe, todas as coisas dão errado na vida? Porque essa é a situação do justo no Salmo 37. Nós já afirmamos isso em várias pregações passadas. O justo no Salmo 37, as coisas não estão indo muito bem para ele. Ele obedeceu a Deus e ele se deu mal.
E ele olha ao redor dele, ele vê os ímpios desobedecendo a Deus e ele percebe os ímpios se dando bem, apesar da desobediência deles. O que você faz? Qual é a tua reação quando uma, duas ou mais coisas dão errado na vida? Você foge? Você se esconde da luta? Ou você enfrenta a dor e o sofrimento? Você luta? Não basta saber que Jesus te chamou para lutar e não para fugir. É necessário que, sabendo disso, você de fato lute e não fuja. A pregação de hoje é a continuação da pregação da semana passada. Na última pregação nós afirmamos que o crente que se prepara para a volta de Jesus apenas no curto prazo não está preparado de forma alguma. E a razão disso é que preparar-se no curto prazo é uma confissão de hipocrisia. E como exemplo nós vemos a pandemia, que aconteceu em 2020, 2021, e agora a guerra em Israel, em outubro de 2023. Os crentes que ficaram espantados com a pandemia, ficaram, nossa, eu tenho que me preparar porque Jesus está voltando. Quando eles afirmam isso, eu tenho que me preparar porque Jesus está voltando, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que até março de 2020, quando foi decretada, a pandemia, quando o mundo inteiro parou, até março de 2020, eles não estavam preparados. É isso que eles estão confessando, Opa, eu tenho que me preparar porque Jesus está voltando. Bom, isso quer dizer que eu não estava preparado até agora. Essa é a confissão deles. E daí passa 2020, passa 2021, a pandemia passa e Jesus não voltou. Esses mesmos crentes deixam de se preocupar com a volta de Jesus, deixam de viver uma vida digna de Jesus e ficam novamente despreparados. Até agora, outubro de 2023, quando acontece a guerra lá em Israel. E opa, se Israel está no meio de uma guerra, isso quer dizer que Jesus está voltando, então tem que me preparar de novo. Novamente, confissão de hipocrisia. A pessoa se dizia crente, mas não vivia uma vida de crente. Exatamente por isso agora ela se assustou e ela conclui, eu tenho que me preparar. A conclusão a que nós chegamos na semana passada é que esse crente que agora supostamente está se preparando, não está preparado de fato. Porque nós observamos a hipocrisia dele, de repente a hipocrisia de nós mesmos, e se nós enxergamos essa hipocrisia, muito mais Jesus. O que significa que Jesus, se Jesus vier agora, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, Jesus não virá para o benefício desse crente hipócrita. Em Mateus 23, condenam os fariseus exatamente por causa da hipocrisia deles. Jesus não gosta de pessoas hipócritas. Jesus não gosta de pessoas que fingem ser aquilo que elas não são. Jesus não gosta de pessoas que dizem, eu sou crente, mas que não vivem como crentes. Jesus não gosta de pessoas que dizem, eu sou discípulo de Jesus, mas não vive como discípulos de Jesus. A conclusão, então, que nós chegamos é que a única preparação adequada para a volta de Jesus é aquela que está pronta para viver uma vida inteira neste mundo sem ver a volta de Jesus. Aquela pessoa que, de fato, ela vive em obediência a Deus, e vivendo em obediência a Deus,
ela está pronta para viver uma vida inteira neste mundo, estando preparada para Jesus voltar daqui a 5 segundos ou daqui a 500 anos. A pessoa que de fato está preparada para viver uma vida inteira neste mundo, em obediência a Jesus e morrer de velho sem ter visto a vinda de Jesus, essa pessoa, ela está preparada para Jesus voltar agora ou daqui a 500 anos. Para ela não importa, porque ela está preparada de fato. Já a pessoa que só se prepara por curto prazo, Jesus deve estar voltando em 2024, mas aí chega 2024, passa 2024, Jesus não vem, dessa pessoa relaxa de novo, essa pessoa não está preparada. Jesus sabe disso, e Jesus não virá para o benefício dela. Então, como na prática você se preparará para a volta de Jesus? A resposta que nós demos na semana passada foi preparando-se não para sair deste mundo, mas para viver neste mundo. Nós temos que nos preparar para viver neste mundo. Nós devemos saber como devemos viver neste mundo. Em obediência a Deus, em obediência a Jesus. Hoje nós vamos responder essa mesma questão, mas de um modo mais específico. Porque fugir, aquilo que nós falamos logo no início dessa pregação, fugir nada mais é do que se preparar para sair deste mundo. A pessoa que foge da luta é a pessoa que não está preparada para viver neste mundo. É a pessoa que quer sair deste mundo. Lutar, consequentemente, consiste em se preparar para viver neste mundo por muito tempo. Como então, na prática, você se preparará para a volta de Jesus? Não fugindo. Quem foge não está preparado para a volta de Jesus. Só está preparado quem luta. O crente que foge neste mundo, ele se torna culpado pelo retrocesso do reino de Deus neste mundo. Eu posso dar um exemplo aqui que, na verdade, eu já tinha dado na semana passada. Se eu tenho filhos pequenos, e se eu penso que Jesus está voltando agora, tem que ser agora, eu não vou preparar os meus filhos pequenos para serem homens e mulheres de Deus. Porque eu jamais estou pensando na possibilidade de que Jesus não vai voltar agora e eles vão crescer e se tornar adultos. Eu não estou pensando nessa possibilidade. Eu só estou considerando a possibilidade de que Jesus vai voltar agora. E se Jesus vai voltar agora, por que eu vou ensinar o meu filho de 5 anos a ser um homem de Deus? O que significa ser um homem? Para que eu vou ensinar a minha filha de 6 anos a como ser uma mulher de Deus? Não tem porquê, né? Jesus está voltando agora. E daí Jesus não vem. E daí os meus filhos crescem. E como eu não ensinei eles a serem homens e mulheres de Deus, eles chegam na idade adulta sem ter esse conhecimento. E daí, de repente, eu sou mais um daqueles pais crentes cujos filhos se desviaram de Jesus. Eu não estou sendo culpado pelo retrocesso do reino de Deus? Né? Os filhos são herança do Senhor. Eu deveria ter cuidado da herança que Deus me deu, mas eu não cuidei. Se eu tivesse cuidado, de repente o meu filho cresceria, formaria sua própria família, casando com uma mulher de Deus, teria filhos que ele também educaria da forma como ele foi educado por mim,
E ali teria então mais uma família de crentes, fiéis a Deus, influenciando o mundo ao redor deles a também serem fiéis. A minha filha também se casaria com um homem de Deus, teria uma família fiel a Deus, criando filhos fiéis a Deus, e ali teria então uma família honrando a Deus neste mundo. Mas eu só estava preocupado em fugir deste mundo. Então eu me tornei culpado pelo retrocesso do reino de Deus. E será que Jesus vai voltar para o meu benefício? Se eu me tornei culpado pelo retrocesso do reino de Deus? Eu que deveria estar pregando o evangelho do reino, né? Eu que deveria estar dizendo o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede do evangelho. Eu que deveria estar orando para que o reino de Deus viesse. Eu que deveria estar lutando para o avanço do reino de Deus na terra, me tornei culpado pelo retrocesso do reino de Deus? Será que Jesus vai vir para o meu benefício? Eu acho que não. Então, o crente que foge deste mundo se torna culpado pelo retrocesso de Deus, do reino de Deus neste mundo. Mas o crente que neste mundo luta, faz avançar neste mundo o reino de Deus. Você quer que Jesus te responsabilize pelo retrocesso do reino de Deus neste mundo? Ou você quer que Jesus te galardoe, te dê galardões, como um daqueles que lutaram pela expansão do seu reino neste mundo? Se você quer ser galardoado por Jesus, como um daqueles que lutou pelo avanço do seu reino, então em vez de fugir, lute. Talvez uma, duas ou todas as coisas deram errado na tua vida, mas não permita que aquilo que deu errado te leve a fugir. Porque quem foge, aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele, diz o escritor de Hebreus. Aquele que foge não está preparado para o retorno de Cristo. Então você quer estar preparado para a volta de Jesus? Não fuja deste mundo. Não se torne culpado pelo retrocesso do reino de Deus neste mundo. Lute pelo avanço do reino de Deus neste mundo, aqui e agora. Nós veremos isso, como faremos isso ao longo dessa pregação. Na pregação passada, nós trabalhamos ao redor da ideia de que os crentes devem estar preparados para viver neste mundo por muito tempo, e então eternamente. Essa ideia surge a partir do versículo 3, nós vimos a semana passada, e do versículo 27 também. A minha tradução do versículo 3 é a seguinte: confie em Yahvé e faça o bem, habita na terra. A nossa tradução aqui diz, habitarás na terra. Né? Mas no original hebraico nós temos um imperativo, uma ordem, habita na terra. E o versículo 27, a minha tradução é a seguinte: afasta-te do mal, faça o bem e prepara a tua habitação para que ela permaneça por toda a eternidade. Novamente aqui foi traduzido e terás morada para sempre, né? Mas nós temos ali um verbo no imperativo, um mandamento. Na semana passada nós demos mais atenção exatamente a esse terceiro imperativo, né? Prepara uma habitação para que ela permaneça para sempre. Enfatizando exatamente a ideia de que é responsabilidade do crente viver neste mundo e não fugir dele. Que obviamente nós não podemos nos dar ao luxo de repetir tudo aquilo que foi dito na semana passada. Então, se você não se lembra, eu recomendo que você ouça novamente. Tanto a pregação que nós fizemos nos 3 primeiros versículos do Salmo 37, como também a pregação na semana passada.
Você deve estar preparado para viver uma vida inteira neste mundo, morrer de velho, sem ver a volta de Jesus. Por que isso? Porque a fé cristã jamais é escapista. A fé cristã jamais tenta encontrar desculpas para fugir do mundo. Mesmo quando as coisas dão errado. Mesmo quando tudo dá errado nas nossas vidas, Jesus ordena que o seu povo não fuja deste mundo. Jesus ordena que o seu povo não fuja da realidade. Jesus ordena que o seu povo habite a terra. E a razão e o motivo para isso foram dados por Jesus em Mateus 5,5, quando ele repete aqui o Salmo 37,11. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Jesus pensa da seguinte maneira: bom, já que eu vou dar a terra como herança para vocês, eu quero que vocês habitem a terra. Já que vocês vão herdar este mundo inteiro por toda a eternidade, eu quero que vocês vivam neste mundo, eu quero que vocês trabalhem neste mundo. É por isso que Jesus ora, lá em João 17, dizendo o seguinte, dizendo a Deus o Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E daí depois, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus não nos chamou para sairmos deste mundo. Jesus nos chamou para vivermos neste mundo. Por essa razão, então, não para sair deste mundo, não para fugir, mas sim para viver neste mundo. Prepare-se para lutar. E o que você fará enquanto vive neste mundo? Na pregação na semana passada, eu tinha uma lista de 4 coisas que você deve fazer enquanto vive neste mundo. Mas pela falta de tempo, nós abordamos apenas 2 dessas 4 coisas. Enquanto você vive neste mundo, você deve se assegurar de que a lei de Deus habita o teu coração e de que você deve falar sempre e somente conforme a sabedoria e a justiça da lei de Deus. Nós vamos revisar rapidamente esses 2 pontos e então nós passaremos aos 2 pontos seguintes. E agora nós vamos analisar esses pontos em termos da luta que você deve empreender neste mundo a favor do avanço do reino de Deus. Para lutar pelo avanço do reino de Deus neste mundo, é necessário que a lei de Deus habite o teu coração. Isso nós vimos no versículo 31. A lei do seu Deus está em seu coração. Sim, porque você só pode lutar pelo avanço do reino de Deus neste mundo se o reino de Deus já chegou ao teu coração, né? Não faz sentido o reino de Deus não ter chegado ao meu coração e eu querer lutar pelo avanço do reino de Deus. É necessário primeiro que eu tenha visto o reino de Deus, é necessário primeiro que eu tenha entrado no reino de Deus, para usar a linguagem de Jesus lá em João 3, para que tendo visto e tendo entrado no reino de Deus, então eu lute pelo avanço do reino de Deus sobre a terra. O que Davi quer dizer quando ele afirma que o justo tem a lei de Deus no seu coração? Davi está dizendo que os sentimentos, os pensamentos, as motivações e as vontades do justo são governadas pela lei de Deus. E na verdade a afirmação de Davi aqui com relação ao justo é que a lei do seu Deus está no seu coração. E na semana passada, nós extrapolamos a afirmação de Davi aqui para se referir a todas as pessoas. Tanto faz se são incrédulos ou crentes, tanto faz se são justos ou ímpios. Todas as pessoas levam nos seus corações a lei do seu Deus ou dos seus deuses. Se você conhece uma pessoa incrédula, se você tem um amigo que rejeita a Deus, rejeita a Jesus, se você tem um parente que rejeita a Deus, rejeita a Jesus, essa pessoa traz no seu coração a lei
do Deus que ela serve. Se ela serve ao dinheiro, ela traz o seu coração à lei do dinheiro. Se ela serve aos prazeres, ela traz o seu coração à lei dos prazeres, e assim por diante. Todas as pessoas trazem nos seus corações a lei do seu Deus ou dos seus deuses. A questão é, quem é o Deus? Ou quais são os deuses das pessoas? Quem é o teu Deus? Quando Jesus afirma que é do coração do homem que procedem os pecados, esses pecados governam o coração dos incrédulos, assim como a lei de Deus governa o coração dos crentes. Todos nascemos tendo os nossos sentimentos, pensamentos, motivações e vontades escravizados pelo pecado. Todas as pessoas nascem deste modo. O que significa que para que a lei de Deus habite o teu coração, é necessário que o Espírito Santo, em cumprimento às promessas da nova aliança, escreva a lei de Deus na tua mente e no teu coração, de modo que os teus pensamentos, sentimentos, motivações e vontades sejam governados não pelo pecado, e sim pela lei de Deus. Então, para que você garanta que a lei de Deus habita o teu coração, você deve implorar a graça e a misericórdia de Deus. Você deve confessar os teus pecados a Deus com arrependimento e fé em Jesus. Você deve implorar para que Jesus, como está em João capítulo 8, para que Jesus te liberte da escravidão do pecado, para que o Espírito Santo opere em você as bênçãos da nova aliança. E depois, você deve fazer de tudo para conhecer com profundidade a palavra de Deus. Você deve alimentar a tua mente e o teu coração com a palavra de Deus, por meio da leitura, pelo meio do estudo da palavra de Deus, pelo meio da participação dos cultos, da devida atenção dada à pregação da palavra de Deus, e também pela comunhão com aqueles que já são crentes. Você não deve manter comunhão com os incrédulos. Com isso eu não estou dizendo que você não deve se relacionar com os incrédulos. Não é isso que eu estou dizendo. Todos nós temos que nos relacionar com pessoas incrédulas. Né? Paulo diz que é impossível viver neste mundo sem nos relacionarmos com pessoas incrédulas. Mas se relacionar com o incrédulo é diferente de ter comunhão com o incrédulo. Ter comunhão com alguém implica estar disposto a ser influenciado por aquela pessoa. Implica estar disposto a aprender com aquela pessoa. E você não pode estar disposto a aprender com o incrédulo, né? Porque o que o incrédulo pode te ensinar acerca da vida neste mundo, a não ser o pecado? Então você não pode ter comunhão com os incrédulos. Com os incrédulos, você deve se relacionar influenciando eles, mas jamais se deixando influenciar por eles. Já com os irmãos, com aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, esses sim. Com esses você pode manter comunhão. Com esses, se você percebe que eles estão falando uma coisa certa, que você está fazendo errado, você deve se deixar influenciar por eles. Porque eles, sem saber, eles estão apontando para você algo que você está fazendo de errado. E ali você deve enxergar Deus, então, trabalhando na tua vida. Lute pelo avanço do reino de Deus neste mundo, assegurando-se de que a lei de Deus habita o teu coração. E então, como resultado, os teus passos não tropeçarão, os teus passos não resvalarão.
como termina o versículo 31. O que significa que você sempre terá segurança em qualquer circunstância ou situação adversa. Você sempre saberá o que deve fazer. Porque a lei de Deus habita o teu coração. A palavra de Deus habita o teu coração. Você sabe qual é a vontade de Deus. Lute pelo avanço do reino de Deus, assegurando-se de que a lei de Deus habita o teu coração. A primeira indicação de que a lei de Deus habita o teu coração é que você perceberá que os teus pensamentos, vontades, sentimentos e motivações foram transformados. Ou seja, os teus sentimentos, pensamentos, motivações e vontades não estarão mais direcionados ao pecado, e sim à obediência à palavra de Deus. Essa é a primeira indicação. A segunda indicação de que a lei de Deus habita o teu coração serão as tuas palavras, conforme afirma o versículo 30. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. Por que as tuas palavras indicarão se a lei de Deus habita o teu coração ou não? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Né? E aqui a gente pode acrescentar, os dedos digitam aquilo que o coração está cheio. A boca fala e os dedos digitam a partir daquilo que enche o teu coração. Se o teu coração é governado pela lei de Deus, as suas palavras refletirão isso. Aquilo que você diz, aquilo que você digita, aquilo que você posta nas redes sociais, refletirá a lei de Deus, refletirá a palavra de Deus. A minha tradução do versículo 30 é a seguinte: a boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é conforme a justiça. Isso a partir do hebraico, a partir do grego, da Septuaginta. É natural que a boca do justo ocupe-se com a sabedoria e que a sua língua trate do que é conforme a justiça. É natural que a boca do justo ocupe-se com a sabedoria e que a sua língua trate do que é conforme a justiça. É natural que, habitando a lei de Deus no teu coração, as tuas palavras ocupem-se unicamente com a sabedoria e a justiça de Deus. E nesse ponto da pregação, na semana passada, nós fizemos algumas aplicações importantíssimas que nós não vamos repetir. Porque se nós repetirmos, nós não vamos conseguir avançar para que nós não tratamos a semana passada. Então, se você não se lembra, eu recomendo que você ouça novamente a pregação da semana passada. Como é que você vai lutar pelo avanço do reino de Deus neste mundo? Assegurando-se de que a lei de Deus habita o teu coração, em primeiro lugar. E em segundo lugar, falando sempre e somente conforme a sabedoria e a justiça da lei de Deus. Além das tuas palavras, a lei de Deus habitando o teu coração alterará por completo o teu comportamento, as tuas ações, as tuas atitudes. Como começa o versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem. A pessoa que se aparta do mal e faz o bem é aquela que tem a lei do seu Deus no seu coração. Essa é a única razão pela qual ela se aparta do mal e faz o bem. Certamente nós poderíamos fazer milhares e milhares de pregações mostrando quais são as obras más das quais você deve se afastar e quais são as obras boas que você deve praticar. Né? A gente poderia parar aqui e a partir de Gênesis até Apocalipse mostrar tudo aquilo do qual que é mal que você deve se apartar e tudo aquilo que é bom e você deve fazer. Agora, obviamente, nós não podemos fazer isso, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos ater apenas ao que é o Salmo 37
tem a nos dizer acerca do mal do qual você deve se afastar e do bem que você deve praticar. Conforme nós afirmamos antes, o contexto do Salmo 37 é exatamente o sofrimento dos justos e a prosperidade dos maus. No Salmo 37, o justo, pela sua obediência a Jesus, se dá mal, sofre. E o ímpio, o pecador, pelo seu pecado, se dá bem. Na introdução desse sermão, nós afirmamos que quando isso ocorre, quando uma, duas, ou de repente todas as coisas dão errado na vida dos crentes, nós tomamos uma de duas atitudes possíveis. Ou nós fugimos, ou nós lutamos. Um dos modos pelo qual a fuga se manifesta é a inveja que nós sentimos dos ímpios na prosperidade deles. E essa inveja é dupla. Em primeiro lugar, nós temos inveja de que eles se deram bem e nós os demos mal. Aquilo que nós queríamos receber de Deus, nós não recebemos, e eles receberam no nosso lugar. E em segundo lugar, nós temos inveja do pecado que eles cometeram. Porque nós passamos a pensar da seguinte maneira: bom, eu poderia ter aproveitado o pecado e ainda recebido a mesma recompensa que eles receberam. Mas não. Eu não quis aproveitar o pecado. Eu neguei a mim mesmo. Eu neguei a minha carne. Eu crucifiquei a minha carne. E além de ter crucificado a minha carne, eu ainda estou sofrendo agora porque eu obedeci a Jesus. Já os outros lá pecaram, eles puderam aproveitar os prazeres transitórios do pecado, e além disso eles receberam aquilo que eu queria receber. Então o crente passa a ter inveja daquilo que os incrédulos receberam e do próprio pecado praticado pelos incrédulos. Não é à toa, então, que Davi começa o Salmo 37 exatamente dessa forma, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. E daí no versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Aí ele repete aquilo que está no versículo 1, né? Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, deixa ir e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Não é à toa que Davi, nesses versos, insiste para que o justo não tenha inveja nem da prosperidade dos ímpios e nem deseje cometer os mesmos pecados que eles cometeram. E aqui então está o primeiro mal do qual você deve se afastar, como consequência de ter a lei de Deus habitando o teu coração. Você não deve ter inveja dos incrédulos quando eles prosperam nos seus pecados. Você não deve ter inveja dos incrédulos quando você se dá mal por ter obedecido a Jesus. Você não deve querer estar deles, praticando os mesmos pecados que eles cometeram. Apesar de ter se dado mal por obedecer a Jesus, você continuará confiando nele e fazendo bem. Né? Versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Apesar de ter se dado mal por já ter confiado em Jesus
e ter feito bem. É assim que você vai lutar pelo avanço do reino de Deus neste mundo. Não tendo inveja dos ímpios na sua prosperidade e nem mesmo desejando praticar os mesmos pecados por eles cometidos. Em vez de ter inveja dos ímpios, da prosperidade deles e praticar os mesmos pecados por eles cometidos, você deve se assegurar de que aquilo que alegra e dá prazer a Jesus seja o mesmo que te dá prazer e te alegra. Conforme diz o versículo 4. Deleita-te também no Senhor, tenha prazer naquilo que o Senhor tem prazer, alegre-se naquilo que o Senhor se alegra, e Ele então concederá os desejos do teu coração. Por quê? Porque agora o teu coração deseja o mesmo que Ele. O teu coração deseja o mesmo que Jesus deseja, exatamente porque o teu prazer é o mesmo prazer de Jesus. E a tua alegria é a mesma alegria de Jesus. Para lutar pelo avanço do reino de Deus neste mundo, então, você deve praticar neste mundo tudo aquilo que dá alegria e prazer a Jesus. Se existe alguma coisa que dá prazer e alegria a Jesus, que você deve fazer. Por consequência, se existe alguma coisa que dá desprazer a Jesus, se existe alguma coisa que entristece a Jesus, é isso que você deve evitar. É isso que você não deve fazer. Este é o mal do qual você deve se afastar. O que significa que você confiará a sua vida, as suas circunstâncias, as suas escolhas a Jesus, submetendo-se à avaliação e à correção dele, conforme afirmam os versículos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Eu estou usando aqui as pregações que eu fiz nesses versos. Eu estou resumindo essas pregações em uma frase para mostrar o que você deve fazer e aquilo que você deve evitar. Como você luta pelo avanço do reino de Deus neste mundo? Confiando a tua vida, as tuas circunstâncias, as tuas escolhas a Jesus e submetendo-se à avaliação e à correção dele. Você também lutará pelo avanço do reino de Deus neste mundo, cooperando com Jesus na restauração e redenção deste mundo, através da oração, da pregação do Evangelho e obediência às Escrituras, conforme os versículos 7 a 11, conforme a pregação que nós fizemos nesses versículos. Você também lutará pelo avanço do reino de Deus neste mundo, obedecendo a lei de Deus a ponto de se sacrificar a favor do próximo, sacrificar para favorecer ao próximo, conforme os versículos 12 até o 15. O ímpio maquina contra o justo e contra os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram um arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Aqui o ímpio está disposto a sacrificar o justo, está disposto a sacrificar o próximo para o seu próprio benefício. O que significa então que o justo deverá sacrificar a si mesmo para o benefício dos outros. Deverá fazer o contrário do ímpio, né? Se o ímpio sacrifica o próximo para favorecer a si mesmo, o justo sacrifica a si mesmo para favorecer o próximo. Da mesma forma como Jesus fez, né? Jesus sacrificou a si mesmo para favorecer o próximo. Obviamente que nós não podemos fazer isso no mesmo grau em que Jesus fez. Mas nós devemos imitar a Jesus. Você lutará pelo avanço do reino de Deus neste mundo, não trabalhando nem ímpia ou mesmo honestamente, mas sim trabalhando como Jesus, para transformar este mundo.
conforme a pregação que nós fizemos com base nos versículos 16 até o 20. Você também lutará a favor do reino de Deus neste mundo, pelo avanço do reino de Deus neste mundo, fazendo ao longo do dia, todos os dias, tantos atos de generosidade quanto forem necessários. E ensinando essa mesma obediência, essa mesma generosidade aos teus filhos, ou à próxima geração de crentes. Conforme a pregação que nós fizemos, dos versículos 21 até o 26. Você lutará pelo avanço do reino de Deus neste mundo, se preparando para viver neste mundo por muito tempo e morrer de velho, sem ter visto em vida a volta de Jesus. Você lutará pelo avanço do reino de Deus neste mundo, lutando pelo avanço do reino de Deus neste mundo. Você lutará pelo avanço do reino de Deus neste mundo, assegurando-se de que enquanto vive neste mundo, a lei de Deus habita o teu coração. Vocês perceberam que agora eu completei o círculo e voltei de novo, né? Tendo agora, porque antes você já tinha a lei de Deus no coração, né? Só que agora você tem a lei de Deus no coração com uma profundidade maior. Porque todo esse tempo, enquanto você estava fazendo essas outras coisas aqui que nós citamos, você continuou lendo a palavra de Deus, você continuou estudando a palavra de Deus, você continuou frequentando os cultos, você continuou dando atenção à pregação da palavra de Deus, o que significa que agora você tem um entendimento mais perfeito da palavra de Deus. O que significa que agora, tendo este conhecimento mais perfeito, mais profundo do significado e das aplicações da palavra de Deus, as tuas palavras serão ainda mais repletas da sabedoria e da justiça de Deus. Outra consequência é que você terá uma habilidade muito maior para se afastar do mal e praticar o bem. Você será ainda mais cirúrgico e preciso na distinção entre o mal do qual você deve se afastar e o bem que você deve praticar. Você vai reconhecer que no passado, mesmo se afastando do mal, de repente você não se afastou do mal tanto quanto poderia ter se afastado. E você vai notar que, embora você tenha praticado o bem no passado, você poderia ter praticado aquele bem de uma forma melhor. Você vai perceber, poxa, eu fiz o certo, mas ainda assim essa minha obediência, ela teve algumas falhas. Eu poderia ter feito melhor. E agora você sabe. A vida cristã neste mundo, que deve ser marcada pela luta a favor do avanço do reino de Deus, ela é uma espiral ascendente. O que é uma espiral? Mas nesse sentido eu estou pensando, a gente começa lá fora e a cada volta a gente vai se aproximando mais do centro. Essa é a vida cristã. A gente começa bem aqui fora, né? A pessoa se converte, a lei de Deus habita no coração dela, ela está estudando a palavra de Deus, ela está dando atenção à pregação da palavra de Deus, mas ela não conhece muitas coisas, né? Ela está obedecendo aquilo que ela sabe. Ela começa aqui fazendo a volta. Quando ela chega aqui, ela não fecha o círculo, porque agora, durante todo esse tempo, ela foi aprendendo mais coisas, ela está mais próxima do centro. E agora ela está fazendo as mesmas coisas, mas com mais perfeição. E ela continua. E daí quando ela chega aqui de novo, ela não fecha o círculo, porque ela está mais próxima do centro. E assim vai indo. É assim que deve ser a nossa vida. É por isso que nós começamos aqui nos versículos 27 até o 31,
nós fomos para o versículo 1 do Salmo 37 e chegamos de volta nos versículos 27 até o 31. Nós estamos nessa espiral. A cada nova volta, você se aproxima cada vez mais do entendimento pleno da palavra de Deus. A cada nova volta, você tem noção de que, embora no passado você tenha obedecido a Deus, e Deus ficou feliz que você obedeceu a Ele, mas você percebe, eu podia ter feito melhor. E agora você vai fazer melhor. E daí na próxima volta você vai descobrir, na segunda vez eu fiz melhor, mas eu poderia ter feito melhor ainda. E assim por diante. A cada nova volta, você se torna ainda mais agressivo na luta pelo avanço do reino de Deus neste mundo. Mas todo esse conhecimento, imagina todo esse conhecimento, né? Você começa aqui fora, vai rodeando, não fecha o círculo, cada vez mais se aproximando do centro do círculo, do centro da vontade de Deus. Imagina agora que você está bem aqui, pertinho do meio. Você adquiriu todo esse conhecimento acerca da vontade de Deus. Você adquiriu toda essa experiência acerca de como lutar pelo avanço do reino de Deus neste mundo. De nada adianta você ter adquirido todo esse conhecimento, toda essa experiência, se todo esse conhecimento e experiência morrerem contigo. Né? Você se tornou um perito na luta pelo avanço do reino de Deus neste mundo. Mas o que adianta se toda essa perícia morrer contigo? Sabe aquelas corridas de revezamento? Tem 4 corredores. Corredores aqui, não estou pensando em corredor, estou pensando em pessoas que correm. Né? 4 corredores, elas estão espalhadas, né, a uma determinada distância na pista de corrida, e daí o primeiro cara, ele está com bastão. Ele tem que correr até o segundo para entregar o bastão até o segundo. Do que adianta esse cara ele conseguir fazer todo o percurso, mas ele não entregar para o segundo? De repente ele até chega em primeiro lugar, na frente de todo mundo, mas não vai valer a vitória dele, né? Porque ele não está ali numa corrida solitária, ele está num revezamento. Ele tem que passar o bastão adiante para o segundo deve passar para o terceiro deve passar para o quarto. Assim, da mesma forma, todo o conhecimento e experiência que você adquiriu na luta pelo avanço do reino de Deus neste mundo, não pode morrer contigo. Deve ser passado adiante. Você deve passar esse conhecimento, experiência aos teus filhos. E se você não tem filhos, a próxima geração de crentes. Enquanto vive neste mundo, lutando pelo avanço do reino de Deus, assegurando-se de que a lei de Deus habita o teu coração, falando sempre e somente conforme a sabedoria e justiça da lei de Deus, afastando-se do que a lei de Deus condena como mal e fazendo somente o que a lei de Deus ordena como sendo bom, enquanto você faz tudo isso, é tua responsabilidade ensinar essas coisas que você está aprendendo aos teus filhos e à próxima geração de crentes. Porque senão vai morrer contigo, né?
E daí a próxima geração de crentes vai ter que redescobrir tudo de novo. Uma das invenções mais extraordinárias do mundo é a roda. Né? A roda revolucionou o mundo. Imagine se a cada geração que surgisse, nós tivéssemos que reinventar a roda. Né? Existe inclusive essa expressão, né? Não tenta reinventar a roda. A civilização jamais teria avançado, né? Se a cada nova geração nós tivéssemos que reinventar a roda. Não, a civilização só chegou ao ponto em que chegou exatamente porque o conhecimento adquirido pelos nossos antepassados foi repassado às gerações posteriores. O cara que inventou a roda passou esse conhecimento adiante. E todas as demais invenções e descobertas, todas as demais tecnologias desenvolvidas foram passadas adiante. Por isso que nós estamos no ponto em que estamos. Imagina se a gente tivesse que gastar tempo batendo uma rocha contra outra para fazer fogo. Né? Então, enquanto você faz tudo isso que nós tratamos na pregação passada e na pregação de hoje, é tua responsabilidade ensinar aquilo que você aprendeu e está aprendendo à próxima geração. A próxima geração pode ser os teus filhos. A próxima geração pode ser aqueles que são mais novos. É tua responsabilidade ensiná-los. Esta é a segunda implicação do terceiro imperativo do versículo 27. Que na semana passada eu disse que ficaria para o final daquela pregação, mas como nós ficamos sem tempo, ficou para essa pregação. O terceiro imperativo do verso 27 ordena que os crentes preparem a sua habitação para que ela permaneça para sempre e eternamente. No hebraico, o verbo para preparar uma habitação, ou literalmente armar uma tenda, porque é isso que o verbo significa, né? Armar uma tenda, arme uma tenda para que ela permaneça para sempre. Esse verbo implica um período provisório de relativo descanso e estabilidade. Por isso que ela pôde armar uma tenda. Antes ela estava fugindo. Ela estava sendo perseguida pelos inimigos, e estando sendo perseguida, essa pessoa não tinha tempo para armar uma tenda, até porque se ela armasse uma tenda, o inimigo a alcançaria e a destruiria. Mas agora essa pessoa, ela está vivendo um período de relativo descanso, de relativa estabilidade. Então ela tem tempo de descansar, ela tem tempo de armar uma tenda. Agora o importante a ressaltar é o seguinte: esse verbo usado aqui para armar uma tenda, para preparar uma habitação, não arma a tenda e esquece de tudo que aconteceu anteriormente. Não, a pessoa arma a tenda, a pessoa prepara a sua habitação, mas ela ainda tem bem fresco na sua memória tudo aquilo que ela passou anteriormente. Todas as dificuldades, todas as lutas. Ela se lembra do tempo em que ela não tinha nem descanso e nem estabilidade para armar a sua tenda. Agora, essa provisoriedade, ela é excluída aqui pelo contexto que acrescenta a expressão
por toda a eternidade, no original hebraico, e para sempre e eternamente na Septuaginta. Nós vamos ver o que tudo isso, qual as implicações de tudo isso daqui a pouquinho, tá? No versículo 28, nós temos a afirmação de que o Senhor, Yahvé, ama a justiça. A mesma justiça que é praticada pelos santos. Uma vez que os santos, os justos, se afastam do mal e praticam o bem. O Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Ele não desampara os seus santos exatamente porque os seus santos fazem aquilo que é o certo, fazem aquilo que é o juízo da lei de Deus, porque eles se apartam do mal e fazem o bem. E é por isso, então, que ele preserva os seus santos para sempre, né? O Senhor ama o juízo, não desampara os seus santos, eles serão preservados para sempre. Mas a semente dos ímpios será desarraigada, será destruída. Por quê? Porque os ímpios não fazem aquilo que é correto. Os ímpios não se apartam do mal, os ímpios não fazem o bem. E então, no versículo 29, nós temos a conclusão. Já que os santos, os justos, são preservados para sempre, são eles que herdarão a terra, são eles que habitarão nela para sempre. Porque Deus os preserva para sempre. Nós devemos entender a ordem para que o justo prepare para si uma habitação que dure para sempre nesse contexto generacional. Porque aqui Davi está criando um claro contraste entre a descendência do justo e a descendência do ímpio. Né? Porque olha só, no versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O justo compadece-se sempre, versículo 26, e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aí no versículo 28, a descendência dos ímpios é desarraigada, é destruída. Davi está criando um contraste entre a descendência do justo e a descendência dos ímpios. Então esse mandamento aqui para que o justo prepare uma habitação que dure para sempre deve ser entendida neste contexto de gerações. Nesse contexto generacional. Há vários mandamentos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, ordenando para que as gerações mais antigas de crentes ensinem as gerações mais novas de crentes acerca das coisas de Deus. Por exemplo, tem um texto que diz o seguinte: olha, quando tu estiver te preparando para comemorar a Páscoa, e o teu filho te perguntar, pai, mãe, por que a gente come esse cordeiro? Por que a gente passa 7 dias comendo pão sem fermento? E por que hoje a gente come esse cordeiro com ervas amargas? Quando teu filho te perguntar por que vocês estão fazendo isso, explica para ele. Diz, olha filho, nós éramos escravos lá no Egito. Deus veio até nós e nos libertou. Há vários salmos que falam nós cantaremos os teus louvores à geração posterior. Né? Os pais dizendo, nós vamos cantar os teus louvores aos nossos filhos, nós vamos falar dos nossos filhos, aos nossos filhos, acerca das tuas obras. Então, há vários mandamentos bíblicos ordenando que as gerações mais antigas de crentes ensinem as gerações mais novas as suas lutas, os seus sofrimentos, para serem fiéis à aliança.
Infelizmente, os crentes da nova aliança negligenciam e desprezam esses mandamentos. E o resultado é esse que nós vemos. A cada nova geração de crentes que surge, a infidelidade a Deus aumenta, né? Por quê? Porque a geração anterior de crentes não ensinou a nova. Cada nova geração de crentes que surge é mais infiel a Jesus do que a geração anterior. E a consequência disso é a deteriorização da igreja e do próprio mundo, porque a igreja e os crentes são a luz do mundo e o sal da terra. Os crentes mais velhos não ensinam os mais novos. E em vez, então, de nós termos essa espiral que vai se aproximando cada vez mais do centro, nós temos uma espiral contrária, que começa no centro e vai cada vez mais se afastando. Até que, de repente, não existe mais diferença entre um crente e um incrédulo. Há um provérbio anônimo, não é um provérbio bíblico, que diz o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons, tempos fáceis. Os tempos bons, os tempos fáceis, criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E daí retorna, né? Porque os tempos difíceis criam homens fortes. Esse provérbio, ele significa o seguinte: olha, quando a coisa é difícil, quando a coisa fica complicada, ou as pessoas fogem ou as pessoas lutam. Aqueles que lutam se tornam fortes. E ao se tornarem fortes, esses homens conseguem transformar esses tempos difíceis em tempos bons. E daí vem uma nova geração que vai aproveitar esses tempos bons. Só que essa nova geração, ela nunca teve que lutar. Porque ela já nasceu num período de paz e estabilidade. Então, esses tempos bons fazem com que essa nova geração agora se torne fraca. Eles nunca tiveram que lutar. E sendo fracos, esses homens permitem que os tempos bons se deteriorem e se transformem em tempos maus. Então, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. As gerações passadas de crentes enfrentaram tempos difíceis. Pensa antes mesmo da conversão de Paulo. Né? Paulo estava lá perseguindo os judeus que professavam fé em Jesus. Os crentes estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Mas eles eram homens fortes. Eles continuaram lutando. E pela sua luta, pelo avanço do reino de Deus, eles pegaram esses tempos maus e transformaram em tempos bons. Onde, de repente, não existe mais perseguição por ser crente em Jesus. E daí surge uma nova geração de crentes que nasceu nesses tempos bons criados pelos homens fortes do passado. Só que esses fortes do passado, eles esqueceram de ensinar a nova geração de crentes a serem fortes. Então, essa nova geração de crentes, vivendo nesses tempos bons que foram criados pelas lutas dos homens fortes do passado, eles estão vivendo nesses tempos bons. Eles não sabem nada das lutas e das dificuldades enfrentadas pela geração passada. Eles são fracos. E sendo fracos, eles permitem que os tempos bons se deteriorem e transformem em tempos maus.
E é exatamente isso que nós estamos enfrentando agora, né? Claro que os tempos maus que nós enfrentamos no Brasil em nada se comparam com os tempos maus que os crentes enfrentam na China ou na Coreia do Norte, por exemplo. Né? Porque, apesar de toda a decadência da sociedade brasileira, ainda assim ninguém nos está ameaçando de morte por sermos crentes. Né? Mas, de qualquer forma, percebe-se, muitas pessoas falam acerca do colapso da civilização ocidental. Aquilo que é tido como a civilização ocidental, né, a parte ocidental da Europa, os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, alguns incluiriam o Brasil junto, né, parte da América Latina, pelo menos, como fazendo parte dessa civilização ocidental. Essa civilização ela está chegando ao final. Nós estamos observando o colapso da civilização ocidental. Por quê? Porque homens fortes no passado enfrentaram tempos maus e criaram tempos bons. Só que eles não passaram à geração seguinte a sua experiência. E ao não fazer isso, essa geração de homens fracos permitiu que a civilização ocidental fracassasse. É isso que nós estamos observando agora. Os tempos difíceis que nós estamos enfrentando nos levam a tomar uma de duas atitudes possíveis. Ou nós vamos fugir, ou nós vamos lutar. Você acha que Jesus ordena que você fuja ou que você lute? Jesus ordena que você lute. Porque se nós fugirmos, nós permitiremos que o progresso feito pelo reino de Deus até o momento seja perdido. Os tempos difíceis que enfrentamos agora devem nos levar a que nós nos tornemos fortes em Cristo para que lutemos a favor do avanço do reino de Deus neste mundo. Para que assim, como as gerações anteriores de crentes, pelo avanço do reino de Deus, nós criemos novamente tempos bons. E digamos que a gente de fato consiga fazer isso. Que nós consigamos fazer avançar o reino de Deus neste mundo de tal modo que os tempos maus que nós estamos observando agora se transformem em tempos bons. Como nós evitaremos que a geração de crentes que virá logo após a nossa não cometa o mesmo erro de permitir que esses tempos bons que nós conquistamos se transformem novamente em tempos maus? Nós devemos contar à próxima geração de crentes todas as lutas do povo de Deus, mesmo as nossas lutas. Para que eles sejam fortalecidos pelo nosso testemunho. As gerações posteriores a nós, que graças ao nosso sofrimento por fidelidade a Jesus, desfrutarão de descanso e estabilidade, essas gerações posteriores a nós precisam aprender e entender a nossa história
para que eles compreendam o fundamento sobre o qual eles estão edificados, para que eles sejam fortes o suficiente para que eles não permitam que os tempos bons conquistados por nós se deteriorem e se transformem em tempos maus. Se não prepararmos deste modo as gerações futuras não compreenderão o quão sofrido foi para nós construirmos o presente de descanso e estabilidade que eles desfrutarão, ou o futuro neste caso. Sem compreender isso, eles serão fracos e pela sua fraqueza, eles tomarão por certo de que o estado atual de coisas permanecerá. E então, o tempo bom se degenerará em tempo mau. Então nós não devemos permitir que os nossos filhos e a próxima geração de crentes sejam como aqueles herdeiros que, tendo herdado fortunas, desperdiçaram tudo. Enquanto eu estava pensando em como abordar a pregação de hoje, eu estava pesquisando exatamente acerca de pessoas que herdam dos seus pais empresas, negócios, e botam tudo a perder. E eu li uma estatística de 2019 que afirma o seguinte: 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. E dessas, agora considerando então 100% das empresas familiares, de cada 100 empresas familiares, apenas 7 chegam a ser comandadas pelos netos dos fundadores. O que significa que de cada 100 empresas familiares, 93 quando são assumidas pelos filhos dos fundadores. O fundador daquela empresa lutou, para criar um negócio, e agora, no final da vida, ele entrega para o seu filho ou para os seus filhos. Só que eles, os herdeiros, eles não têm ideia do sofrimento que o seu pai teve para erguer aquele negócio. Eles não têm nem ideia de como administrar aquilo. É por isso que 93% das empresas fecham. Apenas 7 são passadas para a terceira geração dos fundadores. É isso que a gente não pode permitir que aconteça com os crentes. Nós não podemos permitir que os nossos filhos e que a próxima geração de crentes sejam como esses herdeiros, que herdaram tudo sem ter o conhecimento da luta, dos sacrifícios, sem ter a experiência de como administrar, e perderam tudo. Desperdiçaram o trabalho dos seus pais, Porque é um desperdício, O camarada lutou a vida inteira para montar aquele negócio e agora, em anos, a vida inteira dele foi lançada no lixo, porque tudo aquilo que ele conquistou foi destruído. Ensine os teus filhos e aos crentes mais novos
o que o Espírito Santo está ordenando a você nessa pregação. Ensine aos teus filhos e aos crentes mais novos todo o conhecimento e experiência que você está adquirindo enquanto luta pelo avanço do reino de Deus neste mundo. Ensine-os a estarem preparados para viver neste mundo por muito tempo e morrerem de velhos sem terem visto a volta de Jesus. Ensine-os que enquanto eles vivem neste mundo, eles devem lutar pelo avanço do reino de Deus neste mundo. Ensine-os que, como prerrogativa para que eles lutem pelo reino de Deus, pelo avanço do reino de Deus neste mundo, eles devem estar seguros de que o reino de Deus já chegou aos seus corações. Ou seja, você deve pregar o evangelho aos teus filhos e mesmo a nova geração de crentes. Da mesma forma que você, ao longo da vida, vai se assegurar de que a lei de Deus habita o teu coração, você sempre deve insistir para que os teus filhos e a nova geração de crentes também se assegurem de que a lei habita o coração deles. Ensine-os que para lutar pelo avanço do reino de Deus neste mundo, eles devem falar sempre e somente conforme a sabedoria e justiça de Deus. Que enquanto eles lutam pelo avanço do reino de Deus neste mundo, eles devem se afastar do que a lei de Deus condena como mal e praticar aquilo que a lei de Deus ordena como sendo bom. E ensine-os, responsabilidade deles, ensinar a geração que vier depois deles. Ensine-os que eles não devem desprezar todo esse conhecimento e toda essa experiência. Eles não devem botar tudo na lata do lixo. Não, eles devem passar adiante. Assim como aquele primeiro corredor passa adiante o bastão. Jesus não te chamou para que você deixe este mundo. Jesus te chamou para que você se prepare para viver neste mundo por muito tempo e então eternamente. O que significa que Jesus não te chamou para que você fuja deste mundo e permita que o reino de Deus retroceda. Jesus te chamou para lutar a favor do avanço do reino de Deus neste mundo. Você lutará pelo avanço do reino de Deus neste mundo, assegurando-se que a lei de Deus habita o teu coração, falando sempre e somente conforme a sabedoria da justiça da lei de Deus, afastando-se do mal e fazendo o que é bom, e ensinando tudo isso aos teus filhos e à nova geração de crentes. O que significa que você deve ensiná-los a viver neste mundo por muito tempo. E enquanto eles vivem neste mundo, eles devem lutar pelo avanço do reino de Deus. E de novo, enquanto eles lutam pelo avanço do reino de Deus, eles devem ter certeza de que a lei de Deus habita o coração deles, de que eles já viram, já entraram no reino de Deus. E assim por diante. Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Prepare-se, não para sair deste mundo, mas para viver nele. Prepare-se não para fugir, mas para lutar. Não fuja deste mundo e se torne culpado pelo retrocesso do reino de Deus. Lute pelo avanço do reino de Deus neste mundo. Amém.